Ok, estamos gravando. Então, como eu estava falando com um aluno que fez uma pergunta, eu recebi vários pedidos de revisão de prova, tá tudo lá no meu e-mail, vou estar avaliando provavelmente ao longo do fim de semana e os professores serão comunicados da resposta. Evidentemente, deixa salvo no seu e-mail, o e-mail que você me enviou, porque se eu não responder, você pode dizer, olha, peraí, eu tinha mandado o e-mail, o que aconteceu? Tá? Bom, aí vamos retomar a matéria. Mas antes de retomar, eu vou fazer... Desculpa. Primeira coisa, verifique se tem dúvidas, por favor. Segunda, desculpe por isso, mas eu fui ali desligar um ventilador que estava me incomodando um pouco aqui. Aí desliga o ventilador, fica calor, aí coloca o ventilador, o vento daqui a pouco incomoda. Peço desculpas por isso. Então, dúvidas. Ninguém falou nada, então vou assumir que não temos dúvidas. 8 alunos. Estou vendo. Ou seja, 10% da turma, né? Coisa feia. Bom, então a gente estava no tópico 6. Estávamos fechando a seção 6.2, na página 5. Chegamos a discutir as derivadas parciais na expressão matemática 7. Discutimos a relevância disso. Então a gente vai passar para o item 6.3, curva LM. E eu digo aqui, é exatamente a mesma que no modelo ISLM para economias fechadas. Ou seja, aí eu coloco a expressão 8. Os senhores têm aí. Então chegou a hora de eu abrir aquele poderoso recurso, que é o quadro, o pseudo-quadro que eu estou aprendendo a usar. Outro dia eu botei o quase na diagonal e não consegui desfazer. Então vamos lá. Present now, a window, Autodesk, que é o nome do software. Então, imagino que ele já apareceu aí para os senhores, o quase branco, né? Se alguém puder confirmar no chat ou no... Apareceu. Tá, obrigado. Então, a gente afirma aqui o seguinte. Temos a expressão 8, que é a equação da curva LM, que simplesmente diz a oferta real de moeda, não está escrito, mas aqui é como se tivesse um S, né, de oferta. É igual a L, RY. R, taxa nominal de juros, Y, o senhor PIB. Com 2 comentários. L1, aí aqui eu vou dizer quem é o L1. E L2 é a derivada parcial com respeito do L com respeito ao seu segundo argumento. Esse aqui é positivo. Ou seja, a função é decrescente na taxa nominal de juros, crescente em Y. E aí chama a atenção, como eu disse, a gente está pulando a parte 5. Então, a gente, aqui nas notas de aula que elas estão redigidas, assume-se que algumas coisas já tinham sido discutidas, não foi o caso da disciplina. Então, se você for nas notas de aula 5, olhar no item 5.4, tem a definição da curva LM, que eu vou ler aqui, mas os senhores já viram. A curva LM é composta pelos pontos YR, nos quais há equilíbrio no mercado monetário. Ou seja, curva LM, combinações de taxa de renda, de PIB, taxa de juros, para os quais você tem equilíbrio no mercado monetário, ou seja, pares R e Y, tais que a igualdade 8 é satisfeita. Igualdade 8, lado esquerdo, oferta real de moeda, lado direito, demanda real por moeda. Aí tem isso é feito também no tópico 5, o que acontece aqui no tópico 6, na subseção 6.3, eu simplesmente digo, a curva LM é exatamente a mesma que no modelo ISLM para economias fechadas, ou seja, a expressão 8. E já pulo para a próxima curva. Só que aqui a gente tem que fazer um pouco mais, inclusive argumentar que essa curva é crescente, como ela se desloca. Então, vamos fazer isso aqui rapidamente. Então, vamos ver se eu consigo... Não, vou apagar tudo isso aqui. Vamos ver se eu consigo colocar pequenininho aqui
a equação da LM. Aqui em cima à esquerda, para sobrar bastante espaço. Então, aqui está a equação da curva LM. Então, a primeira coisa que eu vou afirmar, quando você representa a curva LM no espaço RY, ela é crescente. Possivelmente, quando vocês veem isso pela primeira vez, a discussão leva meia hora, uma hora. Aqui vai ser bem mais rápido. E a ideia, então, vou colocar aqui um pouco maior isso. M sobre P igual a L de RY. Suponha que você está numa situação onde a igualdade é satisfeita, conforme eu escrevi no quadro. Aí alguma coisa acontece que você eleva o R, tá certo? E quando você eleva o R, o que acontece com o valor aqui do lado direito, isso que eu estou circulando? Diminui, porque a função L ela é decrescente em R. Então, na hora que eu fiz um ΔR positivo, isso gerou um ΔL no valor do L, não, no valor da função negativo. Então, o Y vai ter que variar de forma a gerar um crescimento no L, para que o L permaneça constante. Certo? Então, a ideia é o seguinte, você estava num ponto na curva LM, você saiu para um outro ponto, o R, quando você saiu do ponto A para o ponto B, o valor do R mudou. Aí a pergunta que a gente se faz é, dado que o valor do R mudou, e aqui eu estou assumindo que ele cresceu, que tipo de variação aconteceu com o Y? Ficou constante, diminuiu, aumentou também? Vamos tentar descobrir. Com a última linha que eu coloquei, na última linha eu estou dizendo o seguinte, o crescimento no R gera uma queda no L. Como o L precisa permanecer constante, porque a gente vai sair de um ponto onde tem equilíbrio para outro ponto de equilíbrio, e o lado esquerdo não está mudando, eu preciso que a variação no Y induza um crescimento no L. E que tipo de variação no Y faz com que o L cresça? Uma variação positiva, um crescimento no Y. Por quê? Porque a função L é crescente em Y. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Um crescimento em R tem que ser acompanhado por um crescimento em Y de forma que o L permaneça constante. Poderia também falar, e se acontecer um crescimento em Y, você conclui que tem que ter um crescimento em R para que o L permaneça constante. O mesmo tipo de raciocínio. Então, o que a gente concluiu aqui, só com isso que está no quadro, é que a curva LM é constante. Fazer aqui, então, um esboço desse meu argumento, dessa historinha que eu estou contando. A gente estava aqui num ponto A, por exemplo, a gente coloca R, Y, aqui no modelo ISLM. Então, tem aqui um valor RA, um valor YB. Aí eu digo o seguinte, vou marcar um valor R superior, por exemplo, aqui, perdão, vamos usar vermelho agora, vermelho. Então, o valor que eu vou chamar agora de RB. Aí, então, o que eu estou falando é o seguinte, o R aumentou e os valores do R estão, que deveria ser uma linha pontilhada horizontal. Peço desculpas, eu não consegui desenhar isso direito, tá? Então, a gente vai sair do ponto A e vai para algum ponto ao longo da linha vermelha pontilhada. Como eu disse, deveria ser uma linha horizontal, essa linha pontilhada vermelha. Aí eu vou voltar aqui para o azul e estender a linha do YB para cá. Então, à direita da linha pontilhada azul, a gente teria um crescimento no YB, à esquerda uma queda no Y, e aqui eu chamo aqui, está errado. Esse Y aqui é YA, é a coordenada do ponto A. À direita da linha pontilhada azul, os valores de Y são maiores que YA, à esquerda da linha pontilhada azul, os valores são menores do que YA. Então, a discussão aqui gira então o seguinte, o ponto A era um ponto de uma curva LM que eu não estou vendo. Eu vou fazer uma elevação no R, de RA para RB. Será que eu posso dizer alguma coisa se
curva, se o novo ponto que eu vou achar na curva LM está aqui à direita ou está à esquerda da reta pontilhada azul, dá para dizer. Pela discussão que a gente teve ali, o Y tem que crescer, por exemplo, para este valor que eu vou marcar aqui. YB. Alexandre, como é que você sabe que o YB fica aí? Eu não sei exatamente a posição dele, eu só sei que fica à direita do YA, porque pela discussão que a gente teve, que ainda está no quadro, o Y tem que crescer. Então a gente projeta aqui para cima o YB, então a gente está falando que esse ponto vermelho também é um ponto da LM. Então, essencialmente, a curva LM é uma curva crescente. Pode ser, como nós estaremos fazendo ao longo desta disciplina, uma curva... pode ser uma linha reta. Vamos estar sempre trabalhando com linha reta. O formato dela é relevante. Mas, na verdade, lembre que na verdade, a única coisa que nós provamos é que ela é crescente. Poderia ser algo aqui desse tipo assim, ó. Ou também até mesmo assim. Tá? Mas o que interessa é que a curva LM é crescente. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Aí o pequeno problema que acontece quando eu leciono quando eu lecionei essa disciplina, que quando chegava, eu fazia IS cheio de derivadas, aí quando chegava na LM eu só fazia esse argumento, as pessoas, mas eu quero ver a derivada. Tudo bem, dá para fazer com derivada também. Ou como a gente fez, a gente usou derivada parcial para estabelecer que a curva S era decrescente. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, basicamente, a gente escreve a equação 7, que é a equação da curva S, de uma maneira que vai ser conveniente para a gente. A ideia é a seguinte, eu vou variar o R e o Y, avaliar uma derivada parcial para chegar à conclusão, para descobrir de que forma o R e o Y se relacionam. Então, eu vou escrever assim, ó. M. Não é isso que eu quero, que eu queria... quero o azul. Escrevendo a equação 7 de uma forma que me é conveniente, eu vou botar o M e o P vão ficar constantes. E para lembrar que o Y depende de R, eu vou escrever desse jeito aqui. Então, eu vou avaliar vou derivar essa expressão toda com respeito a R. A derivada do lado esquerdo com respeito a R é zero. Porque ali está tudo constante. Do lado direito, tem que usar a regra da cadeia. O R impacta por dois canais. O primeiro argumento da função L é a própria derivada parcial L1. E tem mais o impacto via a segunda derivada parcial e aplicando a regra da cadeia, o que a gente tem é isso aqui. Então, basicamente, a gente resolve isso aqui para o derrom de Y, derrom de R. Esse aqui é bem mais simples que o da curva LM. Continuando ali em cima à direita, você conclui que derrom de Y, derrom de R é igual a menos L1 sobre L2. O denominador da fração é positivo, o numerador é negativo, então a fração é negativa com sinal de menos na frente, fica tudo positivo. Então, isso aqui é maior que zero. Tá? Então, quando você varia o Y e o R, o Y e o R ao longo da curva LM, essas variáveis Y e R têm que se deslocar no mesmo sentido. Ou seja, se uma cresce, a outra cresce. Se uma decresce, a outra decresce. Existe uma relação crescente entre Y e R ao longo da curva LM. Perguntas? Luísa Borges tinha escrito alguma coisa que eu só vi agora, já tem uns 10 minutos. Ela disse um sim, então acho que não era dúvida. Luísa, se for uma dúvida, por favor, depois fale com o microfone. Às vezes Professor, Oi? eu não entendi por que a fração do menos L1 sobre L2 é maior que zero. Peço que você olhe para as notas de aula, expressão 7. Logo abaixo da expressão 7, eu coloco duas hipóteses sobre as derivadas parciais. L1 menor que zero, ok? E L2 positivo. Então, você tem numerador com sinal
denominador com outro sinal. Então, a fração inteira, a fração é negativa. Negativa com menos na frente, positivo. Ok? Sim ou não? Ok, obrigado. Nada. Aí eu coloco... na verdade, estou vendo que eu... Não, desculpa, estou olhando no lugar errado. Não, mas na verdade é certo. É no tópico 5. O negócio de pular um pedaço está dando algumas confusões. Assim. Tá. Incluo lá no tópico 4, eu menciono, olha, evidentemente, só olhar para a equação da curva LM, ela é desenhada para um dado nível de preço. O nível de preço muda, essa curva se deslocaria. Aí eu digo o seguinte, no tópico 5, que é aquele que a gente pulou. Um acréscimo em M ou um decréscimo em P determina um deslocamento para a direita da curva LM. Vamos discutir isso aqui. Vou ver se consigo marcar aqui um pedaço de quadro, que não está utilizado ainda. Vamos tentar fazer essa discussão. Então, a questão que eu estou colocando. O que acontece com a curva LM quando a gente muda o M? Vocês já sabem que desloca para a direita. Vamos conferir isso aqui. Então, a ideia é muito simples. Graficamente, é uma análise parecida com o que a gente tinha feito na aula passada, com a curva IS. Vou colocar aqui, marcar um valor RTIL. Vou marcar um ponto aqui que eu vou chamar de YTIL0. E aqui está a minha curva LM, que eu já sei agora que ela é crescente, eu estou chamando de LM0. Aí acontece uma elevação na oferta de moeda, tá? Lembra, o que está desenhado aqui no gráfico, apesar que eu não estou dizendo que o ponto RTIL, Y0TIL era ponto de equilíbrio, eu não estou dizendo isso não. Só desenhei, por exemplo, poderia ter uma curva S passando lá em cima. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, dada a curva LM, chamada LM0, né, que está desenhada ali no quadro, se a taxa de juros for RTIL, para que haja equilíbrio no mercado monetário, o produto tem que ser igual a YTIL0. Então, peço que os senhores olhem para essa taxa RTIL. Aí, eu digo, agora que o M aumentou, se a taxa de juros for RTIL, qual será seu valor de Y que irá gerar equilíbrio no mercado no mercado monetário? Ups. Vamos olhar para isso aqui. Até para deixar claro. Estou falando daquela RTIL, botei um tio aqui para a mesma RTIL que está lá no gráfico. A gente tinha supõe o seguinte, a gente estava com um certo patamar M0 de moeda, aí tem uma elevação neste sujeito aqui. O que acontece então com a fração do lado esquerdo? Aumenta. Para você manter o equilíbrio no mercado monetário, o lado direito tem que aumentar para preservar a igualdade. Como eu estou mantendo o R no patamar RTIL, eu preciso variar o Y. O Y tem que variar de forma a fazer com que o L cresça. E que tipo de variação é essa? O Y que faz com que o L cresça? É um crescimento. Y crescendo, o L cresce porque a derivada parcial do L com respeito a Y é positiva. Então, o que a gente sabe é que o produto, que eu estou chamando de YTIL1, que vai equilibrar o mercado monetário se a taxa de juros permanecer em RTIL, é maior que o YTIL0. Então, a gente tem um ponto como esse aqui. Como esse RTIL é genérico, pode ser qualquer R, isso vale para qualquer R que eu pegar aqui no eixo vertical. Consequentemente, a curva LM se deslocou para a direita. Então, uma elevação no M desloca a curva LM para a direita. Já já a gente vai fazer isso refazer isso aí com derivada. Aí, vou afirmar aqui o seguinte para os senhores. Aí, se aumentar P, trivial. Porque observa o seguinte, que, matematicamente, o que o M faz, ele aumenta aquela fração do lado esquerdo. Desculpa, um crescimento em M, o que ele faz é aumentar a fração do lado esquerdo. Ora, um crescimento em P puxa a fração na direção contrária, reduz a fração, sinal, reduz o valor da fração. Então, um crescimento em P tem que gerar um decréscimo, meus caros, um decréscimo não, um deslocamento para a esquerda
curva LM. Então, vamos lá. O crescimento em M desloca a curva LM para a direita. Como o M está no numerador e o P está no denominador, o crescimento em P vai ter que deslocar a curva LM para a esquerda. Colocando de outra forma, matematicamente falando, o crescimento em P é equivalente a um decréscimo em M, para fins de análise dessa igualdade que define a curva LM. Perguntas? Não? Então eu vou agora fazer esse mesmo argumento aqui rapidamente com... Ou seja, aqui que foi feito fizemos com setinhas, vou fazer usando derivadas. E o truque é o mesmo que a gente fez na aula passada. A gente escreve a equação, na aula passada é essa, hoje vai ser a da LM, de uma forma que nos vai ser conveniente. Então, eu vou fazer a variação no... Vou estar variando M, então eu vou escrever aqui. O P vai ficar fixo. Então, eu vou escrever essa equação aqui de uma maneira que, como eu disse, que não será conveniente. Lembrando que o R eu vou estar mantendo fixo também. Então, eu escrevo a equação da LM assim, M de P que estará fixo é igual a L, o R eu vou manter fixo, de Y, que vai estar dependendo do M. Vou estar variando aí. Então, derivada do lado esquerdo com respeito ao M de Maria é 1 sobre P barra. Derivada do lado direito com respeito a M. O primeiro canal, que é via o R barra, na prática é como se não existisse, porque o R barra está constante, né? Então, o único impacto é via Y, e a gente tem que usar a regra cadeia. Vai ser L2, derrom de Y, derrom de M. Então, a gente resolve isso aí para derrom de Y, derrom de M. A gente tem o seguinte. É igual a 1 sobre P barra vezes L2. Isso é positivo. Por quê? Porque o preço é positivo e o L2 também é positivo. Tá? Então, aí, como é que a gente junta isso com o gráfico? A análise gráfica está ali. É a mesma discussão que a gente teve há 2 minutos usando esse gráfico aqui. Ah, professora, mas tudo bem. Falando que o M está no numerador, mas que o P está no denominador da fração, consigo ver que se o M tem um tipo de efeito, a elevação no M tem um tipo de efeito, a elevação no P tem que ter um efeito na direção contrária, mas eu queria ver fazendo álgebra. Não tem problema. O tio Alexandre faz também. Vamos lá. O Alexandre faz mais pelo aluno da FRJ. Vamos lá, senhores. Rapidamente aqui. Vou escrever a fração do jeito que... A fração não, a equação do jeito que me será conveniente. M, agora o M vai estar fixo. O P vai estar variando. L de R, que eu vou manter fixo. Y, que agora está dependendo de P. E aí a gente vai derivar o lado esquerdo com respeito... Vai derivar tudo com respeito a P de pá. A derivada do lado esquerdo, se eu não estiver confuso, se eu tiver, me avise imediatamente, é isso aqui, ó. Que era P elevado a menos 1. Menos 1 vai para lá, fica menos 2, vira isso aqui. Ó. Derivada do lado esquerdo com respeito a P é aquilo lá. Derivada do lado direito, via R barra não tem nada, e a gente fica, então, aqui com L2, derrom de Y, derrom de P. Resolve para derrom de Y, derrom de P. Você tenha menos de um erro de álgebra do seu professor. Ops, não. Agora aqui um erro que não era de álgebra, garoto. Aqui é M barra, sinal de menos aqui, P2 vezes L2. M é positivo, P ao quadrado é positivo, L2, que é uma derivada parcial, por hipótese, é positivo, tudo a fração é positiva, com sinal de menos. Na frente, então, é negativo. Perguntas? Não? Dos 16 alunos presentes, tem alguém aí que está vivo? Pode falar alguma coisa, confirmar a presença? Tem algum aluno? Sim. Foi todo mundo embora. Porque às vezes a pessoa fica logada na reunião e vai passear, né? Não, mas vocês não fazem isso. Ótimo. Obrigado.
Não, mas realmente, uma coisa que... Jamais, professor, jamais. Obrigado. Faz você muito bem. Não, uma coisa que realmente faz diferença da aula online para a aula presencial é que você perde os... Você não está vendo os alunos, né? Então você perde aquela... Quer ver quando você está dando aula, você olha para a cara das pessoas, elas estão com uma cara assim de quem... Não estamos entendendo nada. Aí você percebe que precisa voltar à explicação, né? Então, a gente discutiu aqui a curva LM. Então, resumindo, a 6.3, que na prática aqui não tem nada, é igual ao que tinha no tópico anterior, o que a gente tem que trazer aqui? A curva LM é crescente, uma reta, vamos estar dizendo como reta, mas não necessariamente reta, mas para aqui, para a gente vai fazer, pode simplesmente facilitar o desenho, desenhar sempre como uma reta. Ela é crescente, uma elevação em M desloca LM para a direita, uma elevação em P desloca LM para a esquerda. Aí a gente vai entrar no item 6.4, curva BP. E essa aí não tinha discutido no tópico anterior, não, que curva BP só aparece para economia aberta, e BP é de balanço de pagamentos. E conforme aparece ali na primeira bolotinha do item 6.4, está dito o seguinte: a curva BP é composta pelos pontos YR, Q, dados valores de Q, Y asterisco e E, de Q, Y asterisco, R asterisco e delta E, que é a desvalorização esperada, ou seja, esse delta Ezinho assim, esse sujeito aqui, é basicamente aquilo que nós tínhamos chamado antes de E mais menos E sobre E, onde talvez ficasse melhor, talvez ao invés de usar o E mais, utilizar aqui, não, quero isso aqui. Esse aqui ficou ruim também. Ou seja, o E é a taxa de câmbio hoje, o E, superescrito E, é o valor esperado para a taxa de câmbio um período à frente. Então, a curva BP é composta pelos pontos YR, tais que, dados os valores de Q, Y, asterisco, R asterisco e delta E, equilibra as contas externas do país. Que diabo você está falando? A gente vai ter que trabalhar um pouco para entender o que é essa curva BP. Então, vamos lá. Considere a seguinte igualdade básica do balanço de pagamentos. Equação 9. Isso aqui, então, vamos lá. Aqui aparece por que é melhor trabalhar com a versão anterior do balanço de pagamentos do que com a versão para o fim dessa disciplina, mas é uma coisa que vai mudar também. Porque, como eu falei, a última versão do balanço de pagamentos, aquilo tudo que quando a gente discutiu aqui, ficou lá embaixo, que era a parte referente ao governo, chama de capitais compensatórios, misturou tudo na conta financeira. Então, mas aqui a gente tem que fazer essa separação explícita no modelo Fleming. Eu digo aqui o que é cada uma das variáveis. Tem a equação 9, onde R, L é E. Por que você não falou do Z, Alexandre? O Z a gente já definiu. O Z é aquele que aparece na equação do PIB, que é a equação 1, na verdade, a equação da curva S, na verdade, na equação 5, é o mesmo Z. O Z que está aparecendo no 9 é o mesmo Z da equação 5, que é a equação da curva S. O RLE é a renda líquida enviada ao exterior. K é o saldo, é o movimento de capital aos autônomos do saldo, e QC é o movimento de capitais compensatórios, que é a parte do Banco Central. Então, só para não haver dúvida, esse aqui é o SCC, isso aqui seria o total de capital, aqui é a parte que não é do Banco Central, e o QC é a parte do Banco Central. Eu botei SEC, não, é SCC, senhores. Saldo em conta corrente. Tá? Então, a equação 9 é a igualdade básica do balanço de pagamentos. Lembrando que, se você soma tudo no balanço de pagamentos, vai somando na vertical. Bum, 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 bum. Saldo final lá embaixo é 0. E aí, que eu escrevi nas notas de aula, é CC igual a Z menos RLE, tá? Então, depois eu digo
ou seja, a igualdade 9 simplesmente reflete uma propriedade básica do balanço de pagamentos. O somatório vertical de todos os seus itens é necessariamente igual a zero. Aí eu digo depois o seguinte, a igualdade 9 é o ponto de partida para a obtenção da curva BP. Perguntas? Não? Então vamos em frente. Assumiremos que as variáveis RL e KC são exógenas. Vou botar uma barra vermelha em cima dessas senhoras exógenas. Sendo que, às vezes, pensa, só para deixar claro, nem tudo que é exógeno é definido pelo governo. Tá certo? Você pode ter, por exemplo, essa RLE o governo não controla. A KC é uma variável que o governo mexe, porque tem lá as reservas do Banco Central, que ele vai pegar de empréstimo exterior, não sei o quê. Mas a RLE é exógena, mas não é uma variável de política econômica, pode dizer assim. Outra forma de colocar, nem todas as variáveis exógenas ao modelo são variáveis de política econômica. O comportamento do Z é descrito por 4, ou seja, Z é igual a Z, uma função dessas 3 variáveis aqui, da forma que a gente tinha discutido antes. Crescente nessa aqui, decrescente nessa, crescente na terceira. Tá? Basicamente, a gente tem algumas hipóteses para o Z. A gente usou algumas hipóteses para a função Z quando a gente discutiu o modelo ISLM. Aqui, o modelo ISLM não, desculpe, a curva IS. Ou seja, estávamos discutindo a curva IS, fizemos hipóteses para a função Z. Essas hipóteses estão em vigor aqui na curva BP. São as mesmas hipóteses. Então, inclusive, eu digo depois, as derivadas parciais têm as propriedades discutidas anteriormente. Então, vamos lá. Tem 4 variáveis, né, nessa igualdade 9. 2, que estão marcadas em vermelho, são exógenas. Tem que modelar as outras 2. O Z é isso que está. A gente tem que agora modelar o K. Eu vou assumir o seguinte. K é igual a uma função disto aqui. Tá? Importante que isso tem que ter um certo cuidado. Se eu chegar aqui e escrever f de x1 menos x2, tem a minha função f, que é isso aqui. Quantos argumentos tem a função f de Francisco, que é aquela que eu escrevi ali em cima à direita? Ela tem um argumento, tá legal, gente? Essa função tem um argumento. O que na prática está acontecendo é o seguinte, pode interpretar assim. Primeiro, eu defino um f que depende de t, depois eu faço t igual a x1 menos x2, e aí eu avalio f no ponto x1 menos x2. Tá? Então, aqui na prática, o que está acontecendo é como se a gente acho que não usou a letra S aqui para nada, então permite usar a letra S agora. É como se eu tivesse falado, tem um K, uma função K cujo tem um único argumento S. E eu vou fazer o S igual a essa expressãozinha aqui. E só para não haver dúvida, pode escrever desse jeito aqui, ó. Tá? Entre parênteses, botando com mais. Ok? Aí eu digo, coloco a seguinte hipótese. O K, a derivada, é maior ou igual que zero. Ou seja, o K não na prática, se for sempre igual a zero, é que o K não depende do argumento, né? K seria uma constante. Ou o K é crescente no seu argumento, que aqui, para fins da discussão da aula de hoje, estou chamando de S. Tá? E... só uma coisa, esqueci. Isso aqui aparece nas notas de aula com uma expressão 10. Isso aqui. Mas qual é a interpretação disso aí? Peço que aguarde um pouquinho. Com relação ao que eu falei até agora, alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então, vamos deletar tudo. Espero não me arrepender.
E depois ali eu defino de novo quem é o ΔE, que eu tinha falado aqui no quadro. Então vamos lá, senhores. O que está... A gente entendeu o seguinte. A gente tinha assumido que quando estava discutindo o tópico anterior, antes de entrar aqui no modelo Fleming, isto aqui precisava ser verdade para ter equilíbrio no mercado de câmbio. Uma das hipóteses é que havia perfeita mobilidade de capital, tá certo? No caso, até, só não haver dúvida, a gente tinha trabalhado sem o superescrito E. Quer dizer, a desvalorização, assumindo que havia perfeita previsão. Aí, se havia incerteza, a gente colocava o superescrito E. Aí, até isso escrito assim, desse jeito, é a chamada paridade descoberta de juros. Bom, então agora vem aqui um ponto importante. Não necessariamente a gente vai estar assumindo que existe perfeita mobilidade de capital. Na verdade, aqui neste tópico, já a gente vai assumir perfeita mobilidade de capital. Mas o ponto é que a gente está apresentando o modelo Fleming da forma mais geral possível. Assim, uma apresentação que é compatível com câmbio fixo e câmbio flutuante e perfeita mobilidade de capital ou mobilidade de capital imperfeita. Então, a gente não está assumindo, pelo menos ainda, que existe perfeita mobilidade de capital. Então, agora, e a ideia é assim, quando tem perfeita mobilidade de capital, por exemplo, se esses dois caras que eu estou sublinhando estão constantes e acontece um crescimento no R, na taxa doméstica de juros, vum! O Brasil é inundado de capital. Tem um mundo de recursos estrangeiros aqui no Brasil. Perfeita mobilidade de capital é isso. O capital se move com muita facilidade. E, então, pequenas variações na taxa de juros geram uma imensa saída, uma imensa entrada de capital. Bom, tirando essa hipótese de perfeita mobilidade de capital, o que a gente pode assumir é o seguinte, que o volume de capital que entra no país depende desta diferença aqui. Mas que diferença é essa, Alexandre? Lembrando, a gente tinha discutido isso em outro momento. Lado esquerdo é o retorno de R$1 investido no Brasil. Lado direito, retorno de R$1 que é investido nos Estados Unidos e depois repatriado para o Brasil. Então, a gente vai dizer, não havendo perfeita mobilidade de capital, o ingresso e a saída de capitais é determinado por essa diferença que está escrita aí no quadro. E quanto maior for a diferença, maior vai ser o ingresso de capitais. Então, a gente está dizendo que se essa expressão, se isso aqui aumentar, seja porque o R aumentou ou o termo de parênteses diminuiu, você teria um crescimento no saldo da conta de capital. Mais capital entraria no Brasil. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Então, sobra uma dúvida. Esse termo entre colchetes pode também ser escrito assim, que é justamente o argumento da função K na expressão 10. Então, a gente está dizendo o seguinte, aumentou aquele termo que está entre parênteses da função K, o valor do K aumenta, aí o K' seria positivo, ou pode permanecer constante, aí o K' seria igual a zero, tá? E lembrando, o K' não necessariamente é um número fixo, ele pode ser variável, pode ser bem grande para alguns valores, pode ser zero para outros valores daquele termo entre parênteses, tá? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Então agora eu vou deletar isso aqui, aí eu digo o seguinte, concluímos então que 11, que Z de Q, Y asterisco, mais não, menos o RLEE mais K de R menos R asterisco menos ΔE menos K, mais KC é igual a zero. Tá? Então, juntou, basicamente, partimos da equação 9, assumimos que o RLE e o KC são exógenos, recuperamos as hipóteses sobre a função Z, que nós tínhamos introduzido quando discutimos a curva S, e modelamos a função K, a variável K, como essa função que está agora, e a gente chegou na expressão 11. Tá?
Aí eu digo o seguinte, é possível afirmar que Z mais K-til, que depende de R menos R-til menos delta E, é igual a zero. Podemos partir da 11 e chegar. Então, vamos trabalhar com essa expressão que eu coloquei aqui no... desculpa, aqui eu escrevi, só para... Tem mais detalhes nas notas de aula, né? Os argumentos que eu omiti aqui, tá? Da função Z. Poderíamos trabalhar desse jeito. Como é que você passa do 11 para essa linha que está aqui? Basicamente, você diz que a função K-til é igual à função K mais KC menos RLE. Pode interpretar assim, você incorpora as constantes KC e RLE na função K-til, tá legal? E dizer que isso que está aqui, eu vou marcar agora em vermelho, isso que eu estou circulando em vermelho, é a equação da curva BP. Vários autores fazem isso. Mas eu não quero fazer. Por quê? Se a gente chegar a cobrir o último tópico da disciplina, vai ficar claro. Eu disse que razões ficarão claras mais à frente. Que, fora do PLE, quando se mexe com tamanhos altos, a gente sempre cumprir o último tópico. Possivelmente agora não aconteça. Mas a ideia é o seguinte, que basicamente eu vou querer fazer um exercício onde o governo mexe com KC. Tá certo? E se o governo aumenta ou diminui o KC, ele está embutido na função K, fica um pouquinho chato dizer que tem que mudar a função K-til. Então, eu prefiro escrever a igualdade 11 conforme está escrito no começo da página 7. Eu vou escrever sem os argumentos das funções, só para a gente ir um pouco mais rápido. Então, vou escrever a 11 desse jeito aqui. Esse pontinho aqui é para denotar os argumentos da função que eu estou omitindo. Também não estou escrevendo. Eu jogo as variáveis exógenas para o lado direito, tá legal? E aí, eu vou dar um nome para isso aqui. Vou chamar de alfa. A letra grega alfa. Porque só para não ficar escrevendo essas duas variáveis, para escrever um pouco menos. O alfa não tem nada de mágico. Eu não quero ficar escrevendo aqui menos KC mais RLE. Então, vou chamar tudo essa soma aí. Essa soma eu vou chamar de alfa, só para escrever um pouco menos. Então, perguntas até aqui. O que a gente tem é a expressão 12. Z de K, Y asterisco. Não, Z de K, Y, o Y asterisco vem depois, perdão. É isso, Y vezes, depois Y asterisco. Veja, seguido por Y asterisco, vírgula, né? Mais K de R menos R asterisco menos delta E é igual a alfa. Lembrando que o alfa foi definido há poucos segundos ou minutos. Aí, depois que eu apresento a expressão 12, eu digo aqui nas notas de aula, a última igualdade é a equação da curva BP. Então, lembrando, como eu disse, alguns autores incorporam o alfa na função K, e a gente não está fazendo isso, eu prefiro deixar o alfa separado. Tá? Então, a última igualdade é a equação da curva BP. Lembre que KC corresponde ao crescimento das reservas internacionais do Banco Central decorrente das transações com o país do exterior. Lembra? Então, lá no KC, um dos itens que tinha lá dentro são as reservas internacionais. Tá? E é com menos. Que lembra, quando o Banco Central recebe $1, alguém entrega $1 para o Banco Central, você faz um lançamento com sinal negativo na conta caixa. Alguém entregou, vamos dizer, $5 para o Banco Central, você registra menos 5 na conta de haveres do exterior do Banco Central. Então, como é que a gente faz para o crescimento? Então, esse crescimento está parecendo sinal negativo. Então, para a gente saber o que cresceu, efetivamente, a gente inverte o sinal do KC. Então, menos KC nos dá o crescimento das reservas internacionais do país. Tá? Aí eu depois digo o seguinte, se alfa é igual a RLE, ou seja, dizer que alfa é igual a RLE é dizer que o KC é igual a zero. Lembrando, alfa é igual a menos KC,
menos KC mais RLE. Se alfa é igual a RLE, ou seja, se KC é igual a zero, então as operações entre os residentes e não residentes não impactam as reservas internacionais do Banco Central. Tá? Aí depois eu digo o seguinte, mantenha o RLE constante. Aí se o alfa aumentou, é que menos KC aumentou, e o Banco Central passou a acumular reserva mais rapidamente. E se o alfa diminui, é que o Banco Central passa a perder reservas mais rapidamente. Perguntas? Ninguém vai protestar? Eu vou em frente. Então, relação à inclinação da curva BP. É o próximo tópico. Então, a gente tem aqui agora o seguinte, senhores. Nessa equação 12 que os senhores têm aí na frente, é a equação da curva BP. Isso é a equação da curva BP. É uma equação que, assim como a IS e a LM, a gente vai representar no espaço RY. E a primeira coisa que a gente quer saber é se essa curva é crescente, decrescente. Tem uma ideia do jeito dela. E já digo para os senhores, ela vai ser crescente, não necessariamente uma linha reta, mas nós vamos estar representando sempre como uma linha reta. Aqui. Quando estiver fazendo a análise gráfica. Bom, então para a gente desenhar. Ops, eu apaguei, né? Aqui é Professor, só uma dúvida. Fala. Por que você decidiu colocar o alfa, fazer essa... menos que C igual a RLE? Eu não entendi tão bem essa parte. Deixa eu colocar de outra forma. A sua pergunta é por que eu não trabalho com a equação que, na página anterior. Página 6 tem a expressão 11. Aí, depois da expressão 11, eu digo, é possível afirmar que Z é igual Z mais CATIL igual a zero, onde tem os argumentos de Z e CATIL, é isso? Isso. Porque, vamos lá, é porque eu vou, se der tempo, no último tópico do programa, que não sei se a gente vai cobrir, isso é feito, eu faço uns exercícios onde o Banco Central ele mexe com alfa, lembrando que o alfa é isso aqui, ó, menos KC mais RLE. Então, basicamente, não é, eu quero mexer com KC, usar o KC como uma variável de política econômica. Que nem assim, o governo aumentou os gastos, desloca a curva IS para a direita. Eu vou querer mexer com o KC e ver o que acontece com a curva BP, tá legal? E é mais fácil fazer isso se o alfa já está separado, bonitinho. Porque do jeito que está ali na página 6, Z mais CATIL, eu teria que dizer que alguma coisa mudou na função CATIL. Entendeu meu ponto? Entendi. Colocando assim, eu poder, só para deixar esse ponto bem claro, saindo aqui da economia, eu escrevo assim, Y igual a A mais BX, tá? Mas se eu tenho o A depende de duas coisas, digamos, uma variável R e uma S, e eu vou estar mexendo com uma variável S, é melhor eu vou estar mexendo com essa S aqui, é melhor eu escrever do jeito que, na última linha, do que o jeito que eu escrevi na primeira, tá ok? Só por isso. Tá legal? Beleza, entendi. Obrigado. Nada. Mais perguntas, senhores? Então, a gente tem essa expressão da curva BP, que é a expressão 12, e eu digo o seguinte, depois que eu tinha a discussão de delta alfa positivo, delta alfa negativo, o que acontece com as reservas, ou seja, mais ou menos na metade da página 7, eu digo o seguinte, com relação à inclinação da curva BP, observe que aí tem a expressão 13, com maior ou igual. Aquele maior ou igual quer dizer que a curva BP é positivamente inclinada, admitindo, nesse caso aqui, que ela seja uma linha reta horizontal ou vertical. Ok? Vamos, então, discutir esse ponto aqui. Primeiro, então, a expressão 13... Tem duas coisas sendo ditas ali. Primeiro, eu digo que D-RON de Y, D-RON de R é igual a menos K' sobre Z2. Eu tenho que provar que a igualdade é verdade.
E depois está dito maior ou igual que zero. Vamos obter primeiro a igualdade. Depois a gente discute o sinal da fração. Então, o truque aqui é, de novo, algo parecido com o que a gente fez com a curva essa na aula passada e hoje com a curva LM. Eu vou variar o R e ver o que acontece com Y, mantendo as demais variáveis constantes. Então, eu vou escrever essa equação de uma maneira que vai ser conveniente, que vai estar fixo. O Y vai estar dependendo do R. O Y asterisco estará fixo. Mais o K. Esses dois aqui estão fixos. E um alfa fixo também. Derivar tudo isso com respeito a R. Começando aqui pelo Z. O Z não há impacto nenhum via K, via Q, nem via Y asterisco, essas duas variáveis estão fixas. Sobra somente o impacto via R, via Y, e ali a gente tem que usar a regra da cadeia. Vai ser derrom de Z, derrom de Y, que a gente está chamando de Z2, vezes derrom de Y, derrom de R. Mas aí o impacto aqui é o próprio K'. Por quê? Você pode até dizer, eu estou colocando K', podemos até ser mais detalhistas aqui, para deixar claro. Vezes o impacto sobre este termo que aqui está. Quando a gente fez assim na conversa, vamos fazer do mesmo jeito, melhor. Do R sobre esse termo que aqui está. Igual a zero. Ora, se a gente fica então com Z2, derrom de Y, derrom de R, mais K', porque a derivada, que é essa aqui, ó, isso aqui é igual a 1. K', então, igual a zero. Resolve isso aqui para o derrom de Y, derrom de R. Você conclui, então, que isto aqui é menos K' sobre Z2. Lembrando que Z2 é negativo. Com o menos que tem aqui antes da fração, então, você pode... Então, basicamente, isso aqui está positivo. E o K' é maior ou igual que zero. Então, isso aqui é maior ou igual que zero. Tá? Perguntas até aqui, senhores? Só uma dúvida. Pode falar. Variar o R não vai variar a taxa do câmbio esperado? Estamos mantendo constante. Inclusive, só para não haver dúvida, você pode... Perdão, desculpe. Matematicamente aqui, isso está correto, porque observa, o truque aqui é o seguinte: a gente desenha a curva LM no espaço RY, mantendo as demais variáveis constantes, ok? Então, as demais variáveis incluem todas aquelas que estão listadas na equação 12, inclusive o ΔE. Bom, e aí, basicamente, a gente vê o que acontece com a curva BP, como ela se desloca ou não. Agora, pode ser que depois, e aí não pode ver assim, na hora que mexe, possivelmente vai mexer com ΔE, até pela discussão que a gente teve no tópico anterior, o ΔE vai mudar e aí tem um novo deslocamento vai ter um deslocamento na curva BP. Colocando de outra forma, quando eu estou avaliando o impacto de uma mudança em M sobre a curva LM, fazer para analogia aqui, eu mantenho o P fixo, concorda? Sim ou não? Sim, sim. Aí eu digo, a curva LM vai para a direita. Pode ser que lá na frente isso mexa com o P, tá certo? Particularmente porque se a curva de oferta agregada não for perfeitamente horizontal, vai mexer com o P, evidentemente, tá? Tá legal? Então, sim. Mas a ideia é assim, para ver qual é o efeito sobre a posição da curva, na verdade, aqui nem é a posição, aqui é a inclinação da curva, né? Você mantém as demais variáveis constantes, inclusive o ΔE. Tá? Bom, isso traz até um ponto interessante. O modelo Mundell-Fleming surgiu ainda
antes do colapso do sistema de Bretton Woods. Para câmbio fixo, na verdade. Era um modelo para câmbio fixo. O delta E era igual a zero, isógeno. Pouco mais... Ele tem algumas... Fica mais difícil lidar com ele com câmbio flutuante. A gente vai fazer, mas tem um problema que a gente vai estar meio que jogando para baixo, embaixo do tapete, que é o que os autores fazem, inclusive. Tá? E às vezes nem discutem que tem um problema. Tá? Que é justamente o problema para o câmbio flutuante é quem é o delta E. Isso complica no modelo ISLM BP ou modelo Fleming. Tá? Com câmbio flutuante isso é mais complicado. Bom, então eu cheguei na expressão 13. Agora acho que vou apagar tudo isso aqui. Escrevi aqui o que é a função 13, que a gente fez a aula para chegar nela. Então, lembrando, essa derivada é derivada ao longo da curva. Estou falando da inclinação da curva BP. E aí, eu menciono depois da expressão 13 o seguinte: a curva BP será representada no espaço YR. Logo, aí o primeiro caso ali, eu coloco assim, olha, se o K' pode colocar assim, pertence a zero, ou K' é positivo, a curva BP é positivamente inclinada. E aí, conforme ilustrado no gráfico 1A. Gráfico 1A. Eu tenho esse gráfico aqui separado. Está aqui, desculpa, é tanto papel. Então, gráfico 1A, eu não vou... Peço que os senhores abram o PDF e dêem uma olhadinha. Tá? Provavelmente na página... Página 15, 16, acho que é a página 18 do PDF. Começa página 18, professor. 18, obrigado. Então, tem o gráfico 1A, basicamente uma curva, coloquei uma reta crescente. A gente vai estar trabalhando aqui com linha reta, tá legal? É daquele jeito. Agora, suponha que o K' seja igual a zero. K' igual a zero, você cai no caso, é basicamente aquela derivada igual a zero. E aí, a gente cai no gráfico 1B, uma reta vertical. Aí alguém, não, tá errado. Derivada igual a zero é horizontal. Bom ponto, mas vamos lá. Atenção. Por exemplo. Opa, não, vamos fazer assim, não. Tentar fazer de outro jeito. Exatamente aqui nesse ponto, o F' é igual a zero, né? Ponto de máximo. Ponto de máximo. Não é isso? Porque ali naquele ponto no pico, lá no alto da função F, é como se a função tivesse ficado horizontal, não é isso? Então, quando a derivada é igual a zero, a função fica horizontal, não é? Concordam? Acho que sim, ninguém reclamou. O pequeno problema que nós temos aqui, observa o seguinte: você está avaliando dy, dx, e o y está na horizontal e o x na vertical. Tá? Ao passo que, se você olhar aqui, olha para o gráfico 1B ou 1A, tanto faz, aquele que a gente usa no modelo ESLM, a gente trabalha com uma variável, esse y maiúsculo, na horizontal, tá? Deixa eu marcar aqui em vermelho. Bom que esse aqui tem cor. E agora... Vou marcar aqui o verde. Ok? E agora marcar aqui e escrever aqui a derivada que a gente está avaliando. Eu quero azul. E agora voltar para as cores, botar um vermelho aqui. Dar um vermelho para o eixo vertical, que nem eu fiz no outro.
Olha lá. O eixo vertical aqui está no denominador. É o argumento da função, né? Enquanto ali o eixo vertical é o valor da função. Está invertido aqui. Pode interpretar assim. A gente está trabalhando com os eixos invertidos. Então, dito isso, o ponto aqui seria o seguinte, senhores. Se a gente estivesse trabalhando com espaço R, Y, a curva BP seria horizontal nesse caso aqui. Mas como a gente está trabalhando com esse espaço Y na horizontal, R na vertical, aí, faz-me você pensar, aquilo que é uma reta horizontal aqui, quando você passa para esse espaço aqui, é o quê? É uma reta vertical. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Não? Então, o fato é que, no caso do K' igual a zero, a curva BP é uma reta vertical. Tá? E se o K' for igual a zero? Aí seria o outro caso, o outro caso limite. K' igual a zero. Igual a zero, não, desculpe. Interpretar assim, o K' infinito. Então, assim, K' igual a zero, você tem um caso limite, reta vertical. K' infinito, você tem outro caso limite, que seria reta horizontal nesse espaço que nós estamos trabalhando aqui. Esse tipo de espaço que aqui está. Tá? Então, se K' igual a zero, a curva BP é uma reta vertical. Agora, desculpe, alguém quer fazer uma pergunta? Não. Esse caso do K' igual a infinito, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Agora temos que apagar aqui. Porque, na verdade, K' infinito, lembrando, a gente está assumindo que o K depende disso aqui. O caso K' igual a infinito, o que isso quer dizer? Que uma pequena variação, aqui, por exemplo, fosse mantendo constante essas duas, o R, asterisco e o delta E, uma pequena variação no R gera um fluxo imenso de capital. Aí, aqui está mais infinito, está positivo, uma entrada imensa de capital. Uma pequena queda no R causa uma saída imensa de capital. Ora, aí a pergunta para os senhores. Essa entrada e saída louca de capital é o quê? É o caso de perfeita unidade de capital. Então, quando você tem perfeita unidade de capital, a gente está falando do caso K' igual a zero. Tá certo? E aí, a discussão aqui, eu falo em gráficos 2A e 2B. Na verdade, acho que o gráfico 2A não ajuda muito. Acho que é melhor a gente trabalhar somente com o gráfico 2B. Então, quando o K' é infinito, a gente sabe que a BP é uma reta vertical. Y. R. BP. Aí eu vou colocar aqui... A minha pergunta agora, eu vou colocar aqui um Rzinho chamado de chapéu. Então, assim, para algum valor R chapéu, você tem a BP vertical. Vertical não, desculpa, horizontal. Cortando ali o eixo do R, um certo valor R chapéu. Minha pergunta agora, quem é esse R chapéu? Ora, a gente vai identificar esse R chapéu usando a definição da curva BP. Quando a gente tem a curva BP é dada pelo conjunto dos pontos R e Y para os quais você tem equilíbrio no balão de pagamentos. Então, estamos com perfeito unidade de capital. Será que faz sentido isso aqui? A minha resposta não faz. Porque nesse caso você está com um fluxo imenso de capital. Você nunca vai ter equilíbrio. Você literalmente
uma quantidade infinita de capital entrando no país. Você não tem equilíbrio no banco de pagamentos nessa situação. Então, a gente, por outro lado, se acontecer isso aqui, o que tem? Uma quantidade imensa de capital saindo do país. Também não tem equilíbrio do valor de pagamentos. Então, a nossa conclusão é que, veja bem, o R chapéu não pode ser maior que R asterisco mais delta E. O R chapéu não pode ser menor que R asterisco mais delta E. A conclusão é que o R chapéu tem que ser igual a R asterisco mais delta E. Dito tudo isso, então a gente cai no gráfico 2B. Ok? Então, quando K' é infinito, a reta BP, a curva BP é uma reta horizontal, desculpe, não é a reta B. A curva BP é uma reta horizontal, e para que você tenha equilíbrio, ela precisa cortar o eixo vertical, que é o eixo do R, justamente nesse patamar aqui, R mais delta E asterisco. Perguntas? Tá? Então, o que eu escrevi aqui? Se K' com um asteriscozinho, K' igual a zero, a função K é infinitamente elástica, que seria o gráfico 2A que estamos pulando. E aí é basicamente aquela discussão, só que aqui, ao invés de usar as notas de aula, eu usei simplesmente R, ao invés de usar R chapéu. Tá? Então, basicamente, se R é menor que R chapéu, tem uma saída imensa de capital, K igual a menos infinito, R maior que R chapéu, capital, quantidade infinita de capital saindo. Tá? E aqui tem um erro nas notas de aula. Na terceira linha está de novo R maior. Na terceira linha ali deveria ser R igual. O K está indeterminado, pode ser qualquer coisa, tá? Mas o fato é que aí você tem como ter equilíbrio nas contas internas. Tá? Perguntas? Não temos? Tranquilo, professor. Oi? Podemos ir em frente? Pode. Tá, obrigado. Então, gráfico 2B, já discutimos, é aquilo que mais até bem, se não idêntico, similar aqui no quadro. Aí depois eu chamo a atenção o seguinte: importante, K' não é necessariamente constante. Logo, o argumento, a discussão acima poderia ser feita com mais rigor. O que eu estou querendo dizer? É que, na prática, se for pensar com cuidado, eu assumi que o K' era constante quando eu desenhei essas três curvas. Estou falando gráfico 1A, 1B e 2B. Que, obviamente, se for pensar um pouco, dar aqui um delete, eu poderia ter algo do seguinte tipo aqui, ó. Não estou dizendo que isso faz algum sentido econômico, não estou dizendo, tá? Mas só para a gente entender a questão matemática que eu levantei ali. Você poderia ter uma curva horizontal para pequenos valores de y, crescente, depois quase que vertical aqui, tá? Então você poderia combinar esses três casos numa única curva. Também não estaremos fazendo isso aqui. Desculpe, quem quiser dar uma olhadinha, tá ali. Tá? Perguntas? Bom, então, último ponto da página 7, deslocamentos da curva BP, que é basicamente aquilo que nós fizemos para a curva IS na aula passada e vamos fazer para... Não, fizemos para a curva IS na aula passada, fizemos para a curva LM hoje e temos que fazer para a curva BP. Lembrando, modelo IS-LM, como vocês viram, a curva IS vai para a direita, a curva IS vai para a esquerda, aí depois desloca LM. Aqui a gente vai ter uma terceira curva que a gente vai estar deslocando também. E a gente vai ter que entender como que o que faz aquela curva se deslocar de uma ou de outra forma. Ou seja, mexeu com a variável tal, o que acontece com a curva BP? Então, deslocamentos da curva BP, aí eu digo o seguinte.
Vou começar aqui com um caso mais simples, que eu vou pular. Entrei na página 8, eu vou para o último travessãozinho antes da seção 6.4.1, que é o mais fácil. Que é o caso do K' igual a infinito. Que é o caso de perfeita mobilidade capital. Aí os senhores podem, por favor, olhar para o gráfico 2B. Mexeu o alfa. O que acontece com a curva EBP? Nada. Olha para o gráfico 2B com cuidado, gente. A gente está assim, é uma reta horizontal cuja altura é determinada por aquele valor R asterisco mais delta E. Então, a única coisa que faz a curva BP se deslocar, quando o K está falando o caso K' igual a infinito, é uma mudança no R asterisco ou no delta E. Ou na soma R asterisco mais delta E. Que, por exemplo, aumentou o valor dessa soma, a curva BP se deslocaria para cima. Diminuiu o valor da soma, ela se deslocaria para baixo. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Não? Aí tem um pequeno ponto que em algum momento eu fiquei nervoso com isso. Nervoso entre aspas. Mas falei, peraí. Sim, na verdade, e se algum aluno perguntar? Isso aqui eu tenho que saber. Que aí, obviamente, alguém pode dizer, mas peraí, Alexandre, você está roubando, está mentindo para o aluno. Mas não minto para o aluno, não. Vamos lá. A gente faz a gente não fez ainda, mas vamos fazer uns cálculos algébricos para argumentar que, por exemplo, mudou aquela variável que a gente chamou de alfa, a curva BP se desloca de alguma maneira. Mudou aquela variável que a gente chamou mudou o y asterisco, a curva BP se desloca de uma dada maneira. Mas por que então, quando está dito que se a curva for horizontal não tem um deslocamento, ou seja, por que uma mudança no alfa não desloca BP? Aí você pode pensar nisso como caso limite, tá? Digamos que tem uma variável aqui que eu não vou dizer qual é, porque agora, sinceramente, não lembro. Mas suponha que tem uma variável qualquer que, quando ela aumenta, a BP se desloca da forma ilustrada aqui no quadro, tá legal? Alguma variável, ela aumentando, a BP se desloca para a direita. Tá? Por que essa variável não vai gerar um deslocamento quando essa reta é horizontal? Tem uma explicação. Pensa agora, você está aqui com uma reta horizontal. Você desloca essa reta horizontal sem mudar a altura dela. Vou tentar fazer aqui em vermelho pontilhado, não sei se vou ter sucesso. O que seria esse deslocamento? Não, com setinha. Seria como se a reta se deslocasse assim, ó. Você pode até, que eu não vou conseguir fazer aqui. Você pode pensar o seguinte. Seria como se essas duas curvas fossem ficando cada vez mais deitadas e cada vez mais próximas uma da outra, tá legal? Então, à medida que a curva BP vai ficando próxima de ser uma reta horizontal, esse deslocamento que está circulado em vermelho ali, na verdade, é como se fosse um deslocamento para a direita de uma reta horizontal, mas é como se você tivesse uma nova reta, mas que fica exatamente em cima da anterior. Tá legal? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Então, voltando ao que interessa, aqui, por causa da BP vertical, BP horizontal, desculpe, tudo que a gente precisa saber para posicionar a BP é o valor da soma R asterisco mais delta E. É o caso mais fácil. Então, agora os outros casos que são um pouquinho mais chatos. Eu vou começar com o impacto do Q sobre uma variação em Q, que é a taxa real de câmbio, sobre a curva EBP. O truque é o mesmo que a gente usou quando estávamos discutindo com o VS. Eu vou pegar a equação 12, que é a equação da curva EBP, e vou escrever de uma maneira que vai ser conveniente para mim. Muitas vezes,
dificuldade em algum exercício matemático é conseguir uma boa notação. Ajuda bastante você conseguir botar uma boa notação e entender exatamente aquilo. Para colocar uma boa noção, você tem que entender bem qual é a natureza do problema, o que está sendo perguntado, qual é o objetivo. Então, basicamente, vamos lá. Eu vou perturbar, mexer com o Q, mantendo o R constante, tá certo? O mesmo tipo de... fazer um esboço aqui antes. A minha ideia aqui é o seguinte. Y. Vou botar barra, que ali eu botei barra também. Então, tem uma curva BP, que eu chamo de BP0. Aí tem um patamar de produto Y0 aqui. Então, a minha pergunta agora é o seguinte. Mudando o Q? O Q de queijo, que é a taxa real de câmbio. E mantendo o R no patamar, suponha que eu estivesse no ponto, nesse pontinho aqui. Mantendo o R no patamar R barra, qual será o Y de equilíbrio? Se eu concluir que o novo Y de equilíbrio fica aqui, a BP vai para a direita. Se eu concluir que o novo Y de equilíbrio fica aqui, quer dizer que a BP vai para a esquerda, né? Então, basicamente, se eu concluir que o Y cresce, a BP foi para a direita. Se eu concluir que o Y diminui, a BP tem que ir para a esquerda. Ah, não era isso. Será que eu vou assim? Ainda bem que voltou. É isso aqui só. Então, o que a gente vai fazer é derivar essa expressão que está em cima com respeito aqui. O primeiro impacto é o d de Z, d de Q. Então, com o primeiro argumento, a gente está chamando de Z1. Aí tem o impacto via Y, devido ao Y, que aí tem que usar a regra da cadeia. Vai ser d de Z, d de Y, que é Z2, vezes d de Y, d de Q. Mas o impacto sobre o K é nulo, porque todas as variáveis ali estão constantes, igual a zero. Então, simplesmente a gente resolve isso para o d de Y, d de Q, menos Z1 sobre Z2. Lembrando, Z1 é positivo, Z2 é negativo, logo a fração é negativa, com menos na frente, positivo. Está dito isso lá nas notas de aula? Espero que sim. Sim. Então, a conclusão é que... fazer aqui, agora voltar para o gráfico, discutir mais uma vez. Tínhamos aqui uma curva BP0, estou chamando agora de R barra, um certo produto Y0. A gente conclui que aumentando o Q, mantendo a taxa de juros no patamar R barra, a gente precisa que o Y cresça para manter equilíbrio no balanço de pagamentos. Consequentemente, a nova curva BP tem que passar nesse ponto aqui. Como o R é genérico, poderia ser qualquer R naquele eixo vertical, a conclusão é que a curva BP se desloca para a direita, dessa forma que aqui está. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, pois é, senhor, os senhores podem ver que o curso de matemática serve, dentre outras coisas, para utilizar aquilo que você aprendeu aqui no curso de Economia Internacional. E para que serve o curso de Economia Internacional, professor? Para você poder usar o que você aprendeu no curso de matemática. A gente fica com esse raciocínio recursivo, não é muito bom, na verdade. Ambos são muito importantes, tanto matemática como economia internacional. Dito isso, então a gente tirou aqui uma derivada parcial. O d de Y, d de Q é positivo. Vamos fazer mais umas duas, pelo menos mais duas dessa aqui. Tá? Na verdade, tem uma, duas, três, mas são iguais. Então, uma, duas, tem três. Vamos fazer as três até. Aí a gente vai encerrar a aula fazendo essas derivadas parciais. D de Y asterisco.
Então, a gente vai partir de algo similar a essa equação que está, mas agora tem que... Desculpa, não é isso aqui. Selecionei o recurso errado. É esse aqui. Então, a gente vai escrever isso aqui assim. Agora o Q vai ficar constante. É Y asterisco, né? Assim. Derivar tudo com respeito a Y asterisco. Lá vai. Via aqui nada acontece, mas temos via Y de novo, regra da cadeia. Aqui é o próprio derronde Z, derronde Y asterisco, que a gente está chamando de Z3, para escrever um pouco menos. Mas aqui é zero, igual a zero, porque o alfa ficou constante. Então, você, como a gente discutiu antes, faz uma álgebra, não muito complicada. Você vai ter aqui menos Z3 sobre Z2. Z3 é aquela derivada parcial Z3. A derivada parcial Z3 é positiva, a derivada parcial Z2 é negativa, a fração é negativa, o sinal de menos é tudo positivo. Tá? Então, elevação em Y asterisco também desloca BP para a direita. Perguntas? Aí, fazer agora com respeito ao R asterisco. Então, a gente escreve aqui Z, que é constante, Y, que vai estar dependendo do R asterisco, vírgula, Y asterisco, que estará constante, mais K do R, que vai estar constante, menos o R asterisco, que é justamente quem vai variar, menos o delta E, que vai estar constante, igual a alfa constante. Deriva tudo com respeito a Y asterisco. Aqui no Z só tem um impacto, que é via Y, e tem que aplicar a regra da cadeia. Mais, aí vai ser a derivada do K, que a gente chama de Klinha, vezes a derivada desse termo aqui, com respeito ao R asterisco, que é igual a zero. Aqui fica, então, Z2, derronde Y, derronde R asterisco, mais Klinha vezes aquela derivada que ele está, menos 1. Então, eu prefiro dar menos Klinha. Vou escrever assim, menos Klinha igual a zero. Conclusão, derronde Y, derronde R asterisco, é igual a Klinha sobre Z2. Isso aqui é maior ou igual que zero, que eu estou assumindo que o Klinha é... Opa! Errei. Errei aqui no finzinho. Esse sinal aqui, aqui estava certo. Então vamos devagar. Z2 é negativo, Klinha é positivo ou zero. Então isso aqui é negativo, no caso específico de Klinha ser zero, então é zero. Então isso aqui é menor ou igual que zero. Tá? Então uma mudança no R asterisco desloca aí a BP para a esquerda ou até não desloca, que seria o caso da derivada igual a zero. Tá? No caso do... E para o delta E? Se você for fazer para o delta E, a álgebra é a mesma. A única coisa, se for olhar que ia mudar, seria... Porque o ponto ele aparece aqui desse jeito. Mas a álgebra é a mesma. Se aqui apagaria R asterisco, colocaria delta E. Posso fazer aqui rapidinho em vermelho. O que mudaria? Você ficaria aqui, ó. Aqui você colocaria delta E. Você colocaria uma barra nesse sujeito e tiraria essa outra barra que aqui está. Ó. E aí deriva tudo com respeito a delta E. Então aqui sairia, esse cara seria derronde delta E. E aqui também não seria esse sujeito, seria delta E. E aqui seria delta E. E aqui seria, de novo, delta E. Pode depois conferir com cuidado. É exatamente a mesma coisa.
Perguntas? Não? Então, sobrou o alfa. Vamos ver, então, o impacto do alfa sobre a curva, de uma mudança em alfa sobre a curva BP. Mesmo procedimento. Z de Q e barra Y de alfa, Y asterisco, que ficará constante, com a barra em cima, uma barrinha, mais K. Esses sujeitinhos que ficaram todos eles constantes, derivar com respeito a alfa. Aqui tem o impacto VY induzido pelo alfa, temos que aplicar a regra da cadeia, temos isso aqui. Não ficou bom esse vergonha, ficou muito torto. Mais 0 igual a 1, derivada de alfa com respeito a alfa 1. Então, d1 de y, d1 de alfa é igual a 1 sobre Z2, que é Z2 é negativo, então isso aqui é menor que 0. Sim, é o que está lá nas notas de alfa. Perguntas? Ainda temos algum aluno aí? Espero que sim. Parece que tem 14 alunos no encontro. Né? Sim. Obrigado. Tem pelo menos um. Obrigado. Então, a gente liquidou essa discussão aqui. O que nós temos 10 minutos? Então, com sorte, vai dar para... Não. Temos aqui... Eu acho que só uma coisa, pensar aqui, 10 minutos. Essa discussãozinha aqui, dá para fazer em 10 minutos? Eu acho que sim, vamos tentar. Deve dar, senão a gente para e retoma aqui. Então, tem um caso aqui de 6.4.1, inclinação da curva BP, considerações adicionais. Tem um bando de coisas aqui que eu escrevi, a gente vai ter uma discussão agora para encerrar a aula. A primeira coisa, gente, só para deixar um ponto claro, não faz sentido você chegar e querer dizer que, por exemplo, Pitágoras, algum outro matemático que tenha vivido mais ou menos na mesma época, não era inteligente porque ele não... esse cara não sabe, não, já era porque ele não conhecia cálculo integral diferencial, que surgiu com Newton, né? Newton e com Leibniz. Basicamente, você não pode culpar uma pessoa por não conhecer uma técnica que só surgiu anos depois, ou porque ela não tinha uma compreensão que o ser humano só veio a possuir, a humanidade como um todo só veio a possuir anos depois. Por que eu estou dizendo isso? Há uma confusão entre a ideia de mobilidade de capital e inclinação da curva BP que não fica muito quando você leva em conta os desenvolvimentos recentes da teoria econômica, inclusive chamada equilíbrio geral com ativos financeiros. O que você vê que a hipótese, a abordagem que é feita tem algumas imperfeições. É isso que a gente vai tentar deixar esse ponto claro aqui. Mas não quer dizer, o modelo ISLM, BP, o modelo Fleming, final da década de 60, princípio da década de 70, e a teoria econômica avançou muito depois daquilo. Então, vamos tentar deixar esse ponto claro, tem alguma imprecisão. Então, vamos lá. Eu digo assim, vários autores associam a inclinação da curva BP exclusivamente ao grau de mobilidade de capital. Então, você vai encontrar vários livros de texto. Curva BP horizontal porque há perfeita mobilidade de capital. Curva BP vertical, não há mobilidade de capital. Porque a ideia, o que está acontecendo é o seguinte, quando a curva BP é vertical, observa que, seja qual for a taxa de juros, você vai ter equilíbrio no balanço de pagamentos, tá legal? Desde que o produto esteja aqui nesse patamar, que eu vou chamar então aqui de Y0. Então, o que você está dizendo é o seguinte, o mudo R não afeta o balanço de pagamentos. Essencialmente é o seguinte, o saldo do K não depende da taxa de juros. É porque não tem mobilidade de capital. Dizer que não tem uma outra maneira de dizer que não há mobilidade de capital é que o ingresso de capitais não depende da taxa de juros doméstica.
Então, ou seja, não há mobilidade de capital ou que existe um perfeito controle do movimento de capitais. E que depois dizem que o caso intermediário, que é quando a curva BP é positivamente inclinada, é que você tem mobilidade de capital, porém imperfeita. Não é o caso, ou seja, positivamente inclinado é o caso intermediário, né? Nem horizontal, nem vertical. Então, teríamos imperfeita mobilidade de capital. Aí eu menciono depois, apesar de ser popular, essa visão não é necessariamente correta. Vamos discutir detalhes mais à frente. Mas eu chamo a atenção. Como, devido à popularidade de tal visão, ela vai ser adotada nesse curso, apesar de não ser estritamente correta. Então, apesar de uma imperfeição, eu vou manter essa hipótese. E, como eu já falei, essa visão surgiu ante vários avanços na área de finanças e macroeconomia. Aí eu vou na bolotinha seguinte e digo, supõe que, por razões legais ou de cunho puramente econômico, não existe movimento de capitais autônomos entre o país em análise e o exterior. Então, tem um país que é muito fechado, tem um controle perfeito lá, um Big Brother, que controla perfeitamente o movimento de capital. Então, nesse caso, o K' é igual a zero, ou seja, e a curva BP é uma reta vertical. E, nesse caso, o equilíbrio das contas externas depende somente do Z e do A, que basicamente você mexendo com o Z, colocando assim, lembra da conta BP, tá dizendo Z mais. Como esse aqui não depende de R, ele está dado. Então, basicamente, quem deu para fazer alguma coisa para ter equilíbrio, para mudar o saldo de pagamento, vai ter que mexer ou com Z ou com alfa. Como é que mexe com Z? Pode mexer com a taxa de câmbio ou com Y. Tá? E o alfa é mexendo com as reservas do Banco Central. Aí, na última bolotinha da página 8, eu digo o seguinte, supõe agora que existe perfeita mobilidade de capital. Saímos daquele caso, não tem mobilidade de capital, vamos para o outro, tem perfeita mobilidade de capital. Ou seja, os residentes do país podem livremente comprar e vender ativos no exterior. Então, estou dizendo, existir perfeita mobilidade de capital é que os agentes podem comprar e vender ativos no exterior a seu bel prazer. Similarmente, estrangeiros podem comprar e vender livremente os ativos do país, ativos domésticos. Aí eu coloco o seguinte na próxima página. Suponha, por simplicidade, que os únicos ativos existentes, ou seja, eu coloquei transacionados, sejam os títulos do Tesouro dos Estados Unidos e títulos do Tesouro Brasileiro. E, definitivamente, a gente precisa dessa hipótese para conseguir avançar com a discussão, senão fica muito complicado. Aí nós temos dois casos. Estamos falando, tem título do Tesouro Brasileiro e título do Tesouro norte-americano. Quando você tem esses dois ativos, pode acontecer o seguinte, e veja, estamos mantendo a hipótese. Qualquer um, brasileiro ou americano, pode comprar e vender esses dois ativos a seu bel prazer. Esses ativos são substitutos perfeitos, e aí tem basicamente um conceito microeconômico. O que é quando você tem bem substitutos perfeitos, faz aquela análise curva de diferença, restrição orçamentária, supõe que o agente está consumindo os dois bens. Aí você mexe um pouquinho com um dos preços, o que acontece? O agente vai para um dos cantos. Possivelmente vocês já viram isso num curso de micro, né? Então, bem substitutos perfeitos é que, basicamente, uma pequena variação, pode interpretar assim, uma pequena variação no preço relativo faz com que o agente se especialize no consumo de um deles. Tá? E o exemplo usual é garrafa de 1 litro de água e garrafa de meio litro de água. Tá? Seriam substitutos perfeitos. E aqui, para o ativo, é algo parecido. Dizer que dois ativos são substitutos perfeitos, basicamente, é dizer que eles têm a mesma taxa de retorno, independentemente do que vai acontecer. Então, basicamente, é que não são dois ativos. Na prática, é um só. Basicamente, você pode pensar assim, garrafa de meio litro de água e garrafa de 1 litro de água, qual é a diferença? Na prática, é um bem só. Né? Então, você dizer que tem dois ativos substitutos perfeitos, na prática, é como se fossem os mesmos ativos. Tá? Então, a gente vai considerar as duas possibilidades dos ativos serem substitutos perfeitos ou não serem. Discutiremos cada um desses casos a seguir. Considere inicialmente o caso 2, quando eles não são substitutos perfeitos. Ou seja, os agentes enxergam uma diferença entre o título do Tesouro americano e o título do Tesouro brasileiro. Aí, mantido constante as variáveis R asterisco e delta E, um acréscimo em R. Então, estamos assim. Desculpa, permita apagar tudo isso aqui. R asterisco está fixo. Delta E está fixo. Aí você tem um delta, por exemplo, um delta R positivo.
É como se fosse, por exemplo, você está falando de batata, cebola, tem uma variação no preço relativo, a gente passa a consumir mais de um bem, menos do outro, tem reajuste a sua decisão de consumo. Aqui você teria algo similar. Você muda a taxa de juros, os agentes realocariam a sua carteira de ativos, seu portfólio, mas não iam jogar os títulos do Tesouro Americano, querer se desfazer. Quero vender título do Tesouro Americano para comprar título do Tesouro Brasileiro. Eles carregariam um pouco mais de títulos do Tesouro Brasileiro, tá? Se eu tiver uma pequena variação no R. Ok? Então, eu menciono aqui, isso faz com que o saldo, o K, cresça de forma não explosiva. Tá legal? Ou seja, o que quer dizer forma não explosiva? Um delta K positivo, porém finito. Não entra uma quantidade imensa de capital. Aí eu digo, esse ponto aqui eu preciso simplesmente pular. Para que o acréscimo em K seja permanente, eu preciso que a riqueza mundial esteja crescendo. A ideia é a seguinte, a gente, para o K continuar sendo maior, precisa estar sempre a elevação permanente, a gente teria que ter mais riqueza. A riqueza teria que estar crescendo para eles continuarem comprando ativos brasileiros. Então, no caso que os ativos não são substitutos perfeitos, essa pequena elevação no R gera uma realocação na carteira dos agentes, mas não é algo explosivo. E agora, no caso 1, que é o caso deles serem substitutos perfeitos, aí é o caso da realocação explosiva, que na prática pensa assim, os dois ativos, você estava nessa situação aqui. E eu acho que os dois, então tanto faz qual é o ativo que eu estou carregando, que o agente, que um investidor está carregando. Aí você puxa esse aqui para cima, aumenta o R. Aí, como os dois ativos são substitutos perfeitos, ele fala assim, não quero mais o título do Tesouro Americano, vou vender tudo e comprar título do Tesouro Brasileiro. Então, você teria uma realocação completa no portfólio dos agentes com um imenso fluxo de capital para o país, tá certo? Então, resumindo, quando a gente desenha isso aqui, e diz que o que está por trás dessa curva BP horizontal é a ideia de que os agentes podem comprar e vender livremente ativos. 2, que os ativos subjacentes, então, a gente está falando em duas taxas de juros. Tem duas taxas de juros aqui, Tesouro Americano e Tesouro Brasileiro. Estamos também falando que os ativos são substitutos perfeitos, tá certo? Então, Então, aqui, podem comprar e vender livremente a perfeita mobilidade de capital e os ativos são substitutos perfeitos, tá certo? Colocando outra maneira de dizer, eu poderia ter isso aqui, uma curva BP positivamente inclinada, porém os agentes podem comprar e vender livremente os dois ativos que nós estamos levando em consideração, Tesouro Brasileiro e Tesouro Americano. Tesouro Brasileiro e Tesouro Americano. Então, a ideia é o seguinte, na verdade, reta horizontal, conforme BP horizontal, conforme esse gráfico aqui embaixo, pode colocar assim, perfeita mobilidade de capital, no sentido que você pode comprar e vender, qualquer agente pode comprar e vender qualquer um dos dois ativos, livremente, sem restrição nenhuma, e os ativos são substitutos perfeitos. Essa ideia dos ativos serem ou não substitutos perfeitos só foi ficar mais claro anos depois, tá certo? Então, estritamente falando, BP horizontal é perfeita mobilidade de capital. Se você falar perfeita mobilidade de capital é poder comprar e vender o ativo no exterior, ou o estrangeiro poder comprar e vender o ativo brasileiro sem restrição nenhuma, e ativos substitutos perfeitos. Os livros textos nem discutem isso. Então, daqui para frente, nós vamos estar falando sobre vamos estar assumindo, vamos manter a terminologia. Vou falar que tem perfeita mobilidade de capital, eu estou falando de BP horizontal, quando eu falar isso daqui para frente. Perfeita, conforme os textos fazem. Não está estritamente correto, mas é o que os textos fazem, nós vamos fazer. BP horizontal, perfeita mobilidade de capital. Ou perfeita mobilidade de capital, BP horizontal.
com um último comentário aqui, que é, inclusive, isso depende de ter imposto. Não, então coloca um imposto, supõe que... E aí a BP, você deixa de ter perfil de modalidade de capital? Não, hein? Será que se você está nessa situação aqui, como... onde você tem essa situação, perfeita modalidade de capital, os ativos são substitutos. Você coloca um imposto sobre o rendimento do título do Tesouro Americano, então aqui você teria como se tivesse uma nova taxa, vou chamar de R'. Então, ao invés de ser relevante o R', seria o R', que seria a taxa isenta de imposto. Tá certo? Então, basicamente, você pode interpretar o seguinte, colocar um imposto sobre a entrada e saída de capital, você simplesmente deslocaria a curva BP horizontal para cima ou para baixo. Tá legal? Se você estava nessa situação de BP horizontal. Então, a ideia é de que o imposto vai reduzir a mobilidade de capital, não no sentido do modelo ISLM. Tá certo? Ok? Do modelo ISLM-BP. Perguntas? Não? Então, senhores, eu estou parando por aqui hoje. Na aula que vem, a gente retoma da seção 6.5, que é na página 10. E só para novidade, eu falei no começo da aula, recebi os pedidos de revisão de prova, devo estar olhando provavelmente ao longo do fim de semana. Depois, as pessoas que pediram revisão receberão a resposta. Alguém que tirar uma dúvida, falar alguma coisa? Não, professor, tranquilo. Obrigado pela aula. Que isso, não precisa agradecer, meu trabalho, cara. Eu que agradeço a presença dos senhores. Então estou encerrando a gravação.